Queridos irmãos e diletos visitantes, gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu abrirei no capítulo 7 para ler o versículo 13 ao versículo 14, essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. O caminho autêntico de uma vida cristã, uma exortação para a nossa jornada nos próximos meses, dias e semanas deste novo ano. O caminho autêntico de uma vida cristã é chamado na palavra de Deus de maneira muito interessante de um caminho estreito, um caminho apertado. Bem, queridos amigos, você, no versículo 13, se é um cristão salvo, regenerado, você já entrou por esta porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esta porta estreita é o próprio Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, ele declara de si mesmo isto: eu sou a porta. E entrar pela porta é ir a Deus através dos méritos do Senhor Jesus Cristo para o perdão, para a salvação. Em contraste com esta portinhola, esta porta estreita e apertada, está o mundo, uma outra opção, a única opção fora de Cristo Jesus. Este mundo, esta vida, cujo fim é a condenação eterna. Se você é um crente em Jesus Cristo, então, para ter se tornado um crente, você precisou entrar por esta porta. Arrependimento de pecados para com Deus e fé verdadeira nos méritos do Senhor Jesus para nos reconciliar com Deus. Agora, no versículo 14, tendo passado por esta porta estreita, imediatamente vem à nossa mente a figura daquele grande clássico da literatura cristã e mundial, O Peregrino, não é? Se você não leu, gostaria de recomendá-lo, é uma alegoria maravilhosa sobre a vida cristã. Tendo entrado por esta porta estreita, o que está diante de você é também um caminho estreito. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Este caminho apertado, que tem como final a vida, é o caminho da vida cristã autêntica. Veja, você só está neste caminho se você entrou pela porta estreita e apertada. Esta é a metáfora, a figura aqui diante de nós. Porque estreita é a porta, você passou por ela pela graça de Deus, então você segue um caminho que é chamado de apertado, e a conclusão deste caminho, ele leva à vida eterna. Eu gostaria de tocar neste assunto diante de nós. É um chamado do Senhor Jesus Cristo a todo discípulo, a todo crente, para uma vida consistente. E se você perceber o contexto onde estas palavras são declaradas, então você irá concordar comigo imediatamente. Este é o capítulo 7 de Mateus. E o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você sabe, é a conclusão daquele grandioso sermão do monte, declarado pelo Senhor Jesus Cristo. Nunca houve um sermão como este. E ao longo destas páginas, nós seguimos em detalhe nos últimos meses e anos, você observou que o padrão para uma vida cristã verdadeira de um crente regenerado, é tão diferente daquilo que nós conhecemos hoje em dia como cristianismo cultural, cristianismo nominal. Ter nascido em um berço cristão, ter nascido em um país cristão, ser um cristão bíblico conforme o padrão de Cristo é muito diferente do que ser um cristão cultural, um cristão nominal. Bem, o Senhor conclui o Sermão do Monte com um tremendo apelo, se não uma advertência aos seus discípulos, a se comprometerem a pôr em prática tudo aquilo que aprenderam do capítulo 5 até este final aqui no Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. Bem, a palavra de Cristo aqui é dirigida àquela multidão. Gostaria que você visualizasse na imaginação ali o lago da Galileia imenso, cercado por montes. Em um destes montes, provavelmente no lado ocidental, o Senhor se assenta em uma pequena penha. Ele pode ver as multidões se reunindo em sua volta, os seus discípulos à frente. Ali eles se assentam na relva e o Senhor abre a sua boca, nos diz Mateus com detalhes, e começa a ensiná-los. E também aqueles que estavam em volta passam a ouvir o ensino do Senhor Jesus.
E se você voltar comigo por um momento ao capítulo de número 5, no versículo 1, é exatamente isso que está acontecendo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, e aqui vem o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o verdadeiro cristão. E tendo seguido por horas, então ele conclui no capítulo 7, apresentando a obrigação de um discípulo de pôr em prática o que ele aprendeu e fazer uma escolha radical entre a sua vida para este mundo e a obediência a Cristo. Bem, queridos amigos, esse sermão ele urge a multidão de seguidores sobre a necessidade de colocar em prática o que nós temos aprendido na palavra de Deus, na vida diária. É uma passagem, um capítulo que martela, que enfatiza a centralidade da vida cristã na palavra de Deus. É tão interessante, ele põe isso em termos de uma escolha, e ele faz um contraste o tempo todo entre aquele que escolhe ouvir e pôr em prática e aquele que não escolhe. E se você observar com calma em sua leitura o capítulo 7, ele faz isso através de contrastes. Há aqui duas árvores, uma boa árvore que produz um bom fruto e uma árvore má que produz um fruto mau. Há aqui também dois trabalhadores que constroem sua casa, um sobre a areia, outro sobre a rocha, e há outros elementos de contraste, e em todos eles o Senhor Jesus Cristo está dizendo, aquele que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, eu compararei a isto. Aquele que ouve estas minhas palavras e não põe em prática, eu compararei a aquilo. Assim sou eu e você, diante da luz da palavra de Deus, que é comparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a um destes dois lados. Nós não estamos fora disto. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos o ensino do Senhor Jesus Cristo, ao tomá-lo em casa, abrir e ler, ou ouvir aqui todos os domingos, nós estamos aprendendo a vontade do Senhor. Então, imediatamente, o Senhor não nos deixa fora das consequências de ouvir a sua palavra. Ou nós a abraçamos e nos submetemos a ela, ou nós somos como este homem que construiu a casa da sua vida sobre a areia movediça. Bem, são palavras muito poderosas aqui. No versículo 14, nós devemos iniciar aqui, o Senhor diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. A vida cristã é um caminho apertado, porque é um caminho de obediência e de submissão ao Senhor Jesus Cristo. É claro, o Senhor Jesus Cristo tem em vista aqui aqueles que já entraram pela porta estreita, pessoas que já podem afirmar terem nascido de novo, porque já encararam seus pecados, sua distância de Cristo, e foram ao Senhor para a reconciliação com Deus, o Pai, e entraram para a presença de Deus por esta porta, sendo recebidos como filhos e filhas de Deus. Para eles, o caminho de seguir, ou melhor, o comando de seguir o caminho estreito e apertado é um comando para a vida cristã consistente. E como nós necessitamos disso nesse novo ano? Nós estamos mais e mais próximos do retorno de Cristo, eu não preciso desdobrar esse pensamento. Nós entramos em um ano com muitas dúvidas, não é, sobre o futuro das nações, mas nós sabemos muito bem o que isso significa. O Senhor está às portas. E se há algo que caracteriza o final dos tempos é a inconsistência daqueles que se declaram cristãos. Nos parece, quando nós olhamos o cenário evangélico e cristão mundial, e aqui no Brasil sobretudo, é que em muitas igrejas, na vida de muitos denominados cristãos, não parece haver um caminho estreito, apertado. Nos parece que o objetivo atual é enlarguecer o caminho e tentar entrar no mundo mais e mais e trazer o mundanismo para dentro da vida cristã e para a igreja, como nunca antes. Esta linha fina que separa entre o santo e o profano parece não existir mais. E a separação entre o mundo e a igreja parece não estar mais clara como antes. Assim, não nos parece uma geração que tem abraçado o comando de Cristo de seguir pelo caminho estreito. Talvez você concorde comigo. Queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo declara nestas palavras que esse é o caminho autêntico de uma vida cristã autêntica. Então,
Ele irá recordar isso aos seus discípulos muitas e muitas vezes ao longo de outros textos e passagens antes da sua partida. E para afirmar esse pensamento, gostaria de tocar em alguns textos apenas. No capítulo 16 de Mateus ainda, no versículo de número 24, nós lemos essas palavras. Então disse Jesus aos seus discípulos: observe o caminho estreito e apertado da vida cristã. Se alguém quiser vir após mim, seguir este caminho, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo de número 25, e ao versículo 30, ele diz o mesmo sentimento declarado. Ora, 14, de Lucas 25 a 30. Ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E no versículo 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você percebe? Deixa-me voltar a Mateus no capítulo 6, um capítulo antes do nosso texto. No versículo 24 ele declara também: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar e o outro, e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por muitas e muitas vezes o Senhor recorda a seus discípulos a implicação de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Há implicações muito claras aqui. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo o tempo todo. Você já parou para pensar com seriedade, amigo, o que significa ser meu discípulo? Como se ele estivesse dizendo isso. Você já sentou para calcular o preço? Você já conhece as exigências do caminho cristão? O que implica uma vida cristã de um discípulo, em contraste com a vida de um seguidor nominal de Cristo. Haviam muitos seguidores nominais de Cristo. A maior parte daquelas multidões seguiam a Cristo porque estavam impressionadas com Ele, seus milagres, suas palavras. Mas sempre que o Senhor testava esta lealdade, eles se afastavam. E eram momentos como estes, quando Ele dizia: se você não colocar o meu reino em primeiro lugar, não é digno de mim, que as pessoas viravam as costas. Era em momento como esse, quando ele assustava aquelas pessoas, dizendo: se você não comer da minha carne e beber o meu sangue, você não tem parte comigo, que as pessoas iam embora. Assim, ele põe diante de nós um desafio muito sério. O que implica a vida cristã, em contraste com ser um seguidor nominal? Então, estas palavras do versículo de número 14: apertado o caminho que leva à vida. Bem, é importante lembrar que há um elemento favorável e um elemento desfavorável, então, em ser cristão. É claro que há. Por um lado, vida eterna, tendo encarado os meus pecados, recebido o perdão de Deus em Cristo, certeza e paz, vida eterna. Estes crentes, estes discípulos, eles são felizes, isto é, bem-aventurados. Ele inicia o sermão assim. Eles possuem uma herança eterna que não pode ser tomada deles. Eles possuem uma herança eterna que não pode ser lhes roubada, está garantida, segura em Cristo Jesus. Isso é muito favorável, não é? Eles herdarão a terra, o novo céu e a nova terra. Eles têm os ouvidos de Deus prontos a ouvir e responder suas orações. Mas há muitas coisas desfavoráveis em ser um cristão. Há insultos, há calúnias, há mentiras, há perseguições,
Pesa também sobre um verdadeiro cristão o dever de praticar, viver uma retidão, uma justiça que excede a dos fariseus, em outras palavras, não meramente nominal, de ir à igreja de vez em quando, de considerar Deus de vez em quando, ter alguns sentimentos, mas ter uma justiça, uma vida reta que excede ao cristianismo nominal. Eles devem também amar seus inimigos, orar pelos que lhes perseguem. Não devem ser super críticos, mas ao mesmo tempo devem saber discriminar entre as coisas, e essas coisas, é claro, em um certo sentido, não são favoráveis à velha natureza, não é? Assim, sabendo disso, ao final do seu discurso, então, o Senhor Jesus Cristo dirige estas palavras, não somente aos apóstolos, mas a você e a mim, se nós nascemos de novo, a todos os seguidores. Apertado é o caminho que leva à vida. Bem, a primeira coisa que nós notamos nessa vida cristã autêntica é que ela é apertada, assim por dizer, ela é estreita desde o início, não é? Observe a metáfora, nós temos que acompanhar a ilustração do Senhor Jesus Cristo, é muito precisa, muito preciosa também. Aqui está você vivendo neste mundo e para este mundo, e de repente os teus olhos se abrem para o teu estado de condenação espiritual e você começa a buscar o Senhor, está para ser lavado, perdoado, transformado, e então você segue assim. Não é uma vida que começa com uma porta larga e então aos poucos vai se estreitando pela santificação. Ela já começa estreita e segue assim. Assim, isso toca a maneira como nós apresentamos o Evangelho para uma outra pessoa. Uma das outras características do evangelicalismo de nossos dias é que não parece haver uma porta estreita na mensagem do Evangelho que eles proclamam. A mensagem, em linhas gerais, parece ser essa: Deus te ama, Ele sente muito por você, ao ponto de enviar seu próprio Filho, que cumpriu todas as coisas, Ele tem um plano maravilhoso para você. Você como é, como está, venha como você está, você permanece como você está. Deus está lá de braços cruzados, quase que impotente, não consegue fazer o bem para você porque você não quer ir a Ele. Vá, e será tudo maravilhoso, e você não precisará se preocupar com nada. Essa é uma porta larga, não é? Essa não é uma porta estreita. Essa não é uma porta que diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você não percebe esta porta estreita na mensagem do Evangelho. Assim, isso molda a maneira como nós apresentamos o Evangelho para alguém. Logo de cara, nós não podemos oferecer promessas vãs e vazias. O Senhor nunca fez isso. O Senhor chamou aqueles para irem a si, sabendo que eles experimentariam muitos desafios. E é assim que nós apresentamos o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que diz, corra para um lugar de refúgio, permaneça ali. O Evangelho é a mensagem que diz, a vós foi dado não somente o crer em Cristo, mas padecer perseguições. A mensagem do Evangelho é essa que diz, no mundo tereis aflições. A verdadeira mensagem do Evangelho é essa, negue-se a si mesmo para receber de Deus a salvação. Assim nós não vemos com clareza essa porta estreita na mensagem do Evangelho, do evangelicalismo de nossos dias. E pensar desta maneira, molda a maneira como nós apresentamos o Evangelho. Nós passamos a perguntar em tudo. Eu entrei por esta porta estreita, eu tenho me submetido a Cristo e a sua vontade, e a pergunta que nós fazemos é sempre essa. Estas coisas, essas decisões e essas perguntas são representadas por esse caminho estreito. Eu não posso simplesmente seguir a vida cristã como se não houvesse um Senhor, não houvesse a vontade de Deus revelada. Eu entro por uma porta estreita, meu Salvador, para pertencer a este Senhor Jesus Cristo, e a ilustração é deste caminho apertado. É o Senhor de fato o Senhor da minha vida? Ou talvez eu não quero encarar o fato de que possivelmente eu esteja seguindo pelo caminho largo, o caminho que eu escolhi, o caminho trilhado pela maioria dos cristãos nominais em nossos dias. Querido amigo, deixe-me colocar diante de cada um de nós nessa manhã essa pergunta crucial. Você tem de fato seguido por este caminho apertado? Ele caracteriza o ano que passou,
Quando você olha para trás, você vê um caminho apertado de fato na vida cristã. Quando você entra através dessa porta estreita, bem, você necessariamente deixa muitas coisas desta vida para trás. E a primeira coisa que você deixa para trás para seguir este caminho apertado, estreito, é aquilo que nós chamamos de mundanismo. Nós deixamos para trás a multidão e o caminho deste mundo, os princípios deste mundo. Nós já não andamos mais neste caminho, com esta multidão. Você percebe isso? Tornar-se um cristão leva você a quebrar parceria com o mundanismo. Você já aprendeu, nós já aprendemos na palavra de Deus a diferença entre mundo e mundanismo, não é? Não é separar-se do mundo, mas daquilo que no mundo traz este carimbo, este selo, do que é contrário a Deus. Nós chamamos de mundanismo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E ao entrar por esta porta estreita, você rompe com o mundanismo. Você tem um novo Senhor. Você é diferente do mundo. Você deve permanecer diferente do mundo. E ser diferente no mundo não é tomar uma atitude tola, nécia, de supercrente ou mais santo do que vós, ou coisas dessa natureza. É de fato se afastar daquilo que é desagradável a Deus. Não é uma projeção do ego, uma projeção de uma postura religiosa, mas é uma separação sincera daquilo que é desagradável a Deus. A pergunta então se levanta: como eu tenho andado? Eu tenho ainda bebido da cultura deste mundo? Eu tenho ainda sentido grande prazer e alegria e consumido da cultura deste mundo que traz a marca do pecado e do mundanismo? Eu rompi realmente com o mundo? Eu estou neste caminho estreito, apertado, para dentro do qual o Senhor me colocou? Deixar para trás a multidão. Você não pode trazer o mundanismo para dentro da vida cristã. Isso é inevitável. Você entrou por uma porta estreita e o caminho que se abre é um caminho estreito também. Bem, amigo, você já partiu com o mundo. Você já deixou de lado, de fora, o Senhor eu, o Senhor ego, para dizer: Senhor, a tua vontade seja feita. De fato, eu conheço a sua vontade, então que ela, como revelada, seja feita. Essas decisões tomadas representam este caminho apertado, este caminho estreito. Aqui está a minha vontade diante desta situação, escolha, mas eu tenho aprendido a tua vontade, e em certo sentido elas não andam juntas, que a tua vontade se cumpra, então eu vou abraçar e escolher a tua vontade, Senhor. Você percebe como ele separa, ele diminui, ele estreita a caminhada, ele estabelece um limite seguro. É um caminho estreito, mas é um caminho seguro. Estar nos limites da palavra de Deus, conduzir a sua vida à luz da vontade de Deus. Tem sido assim? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Você se tornou um crente pela graça de Deus? Como tem sido esta jornada neste último ano? A segunda coisa que você deixa de lado ao passar por essa porta estreita, então é este ego. Você deixa o ego dominante do lado de fora. Porque submissão ao Senhor Jesus Cristo é uma característica da verdadeira conversão. Observe, mais uma vez, o caminho da vida cristã não começa com uma porta larga, ou melhor, não começa com um caminho largo e a porta estreita vem só no final. Não é um caminho que diz: venha, é maravilhoso, não há problemas, há apenas bênçãos, bem largo, fácil de entrar, bem convidativo, e só lá na frente você descobre que há dificuldades, perdas, percepções de um mundo que não ama a Deus, sentimentos que te levam mais ao Senhor e menos para esta vida. Você já começa assim. Você entra pela porta estreita e diante de você está o caminho estreito. Assim, queridos amigos, a porta estreita não vem no final. O caminho estreito não vem no final. Submissão à vontade de Cristo vem no começo. E o resto da vida cristã é o que, senão um desdobramento desta verdade, submissão alegre e dependente do Senhor Jesus Cristo. Bem, negar a si mesmo é o que está aqui, não é?
Agora, negar a si mesmo não significa negar prazeres, lazeres legítimos desta vida que nos foram dados por Deus. Não significa nada disso. Mas significa isto: negar o nosso direito de domínio sobre nós mesmos. Esta é a essência. Nós não deixamos essa autodependência na bagagem, nós a colocamos de lado. E nós entramos dizendo, por esta porta: eu morri para este mundo, e agora diante deste caminho vivo não mais eu, mas Cristo, isto é, a sua vontade, impera em mim. É um caminho estreito, queridos irmãos. Em terceiro lugar, esta vida cristã autêntica, segundo a palavra de Deus, é um caminho apertado porque também é uma vida cristã difícil. O caminho da vida cristã autêntica é difícil. Por quê? Porque é uma vida muito profunda, muito gloriosa, para ser levada, vivida superficialmente. A nossa vida antes da conversão era caracterizada pela superfície, era uma vida epitelial. Cobrir, proteger, se alimentar, era esta a vida. Nós não conhecíamos nada de fato sobre as coisas verdadeiras e mais elevadas, sobre a vida e a eternidade. Assim, quando os nossos olhos foram abertos e nós descobrimos a palavra de Deus, não há mais como viver apenas na superfície da vida. Assim, é algo muito difícil, não é? Neste sentido, é algo muito difícil. Porque você conhece a palavra de Deus. Significa viver para Cristo, viver para o céu, negar a si mesmo, herdar um reino glorioso, uma vida breve, uma vida que deve ser frutífera. Significa então nadar contra a maré da superficialidade do cristianismo atual. Oh, queridos amigos, essa é uma realidade, não é? Nós falamos como reformados e igrejas históricas muito contra a chamada teologia da prosperidade ou fé positiva, coisas dessa natureza, que basicamente é viver para o aqui e para o agora. Mas você tem percebido que isso também caracteriza muitas igrejas históricas e muitos crentes que têm uma confissão de fé, que se baseiam na palavra de Deus, muitas vezes, para a sua vida cristã. Na maioria das vezes, quando você observa as conversações de muitos crentes, infelizmente, o que você observa? Você observa aquela mesma teologia da prosperidade invertida. No lugar de ser a teologia da prosperidade mística do movimento neopentecostal, o que você encontra é uma conversação, uma inclinação, uma cogitação para as coisas terrenas. Oh, eu estou pensando em comprar uma casa na praia e uma chácara, porque eu trabalho demais durante a semana e no fim de semana eu quero descansar. Oh, meu filho e minha filha vai fazer isso e aquilo mais no exterior. Oh, eu mudei todos os móveis da minha casa. Oh, isso, aquilo e aquilo. Uma conversação centrada nesta vida. Você já percebeu como é sutil? Nós entramos por uma porta estreita, mas desejar seguirmos um caminho largo. A nossa conversação se torna terrena, superficial, material. Quão triste é quando ao final de um culto, onde quer que seja, as pessoas imediatamente mudam a chave e já estão falando sobre o aqui e agora. Sobre coisas terrenas, sobre a segunda-feira, sobre o trabalho, sobre o carro, sobre aquilo mais. Como se a palavra não tivesse afetado, ou tivesse afetado, mas imediatamente eu lanço fora falando sobre tantas outras coisas. A vida cristã, ela autêntica, ela é difícil, porque é nadar contra a maré da superficialidade nominal cristã. Assim, queridos amigos, esse é um ponto muito importante. Mas deixe-me destacar outro ponto. A vida cristã autêntica é um caminho apertado e difícil porque envolve também sacrifício e sofrimento. Bem, quando ela é vivida de maneira piedosa, autêntica, ela naturalmente envolverá sofrimento. No capítulo 5 de Mateus, ainda no versículo 11, o Senhor é quem declara esta verdade. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Em 1 Pedro, no capítulo 4,
No versículo de número 12 ao versículo de número 14, nós também lemos o mesmo sentimento. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis. E alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Você vê esse tipo de rejeição perfeitamente ilustrada na vida do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Rejeitado pelo mundo, abandonado pelos seus próprios discípulos na hora crucial da sua vinda a este mundo, odiado por homens e mulheres por quem ele daria a sua vida, e como diz o apóstolo Paulo, todos aqueles que desejam viver piamente, piedosamente em Cristo, padecerão as mesmas coisas. É uma porta estreita, é um caminho apertado, quando nós entramos por ele. Então, queridos amigos, nós devemos estar preparados para o desprezo deste mundo, o desdenho de pessoas que não conhecem a Deus. Você não busca isso, você não deseja isso. Você faz o seu melhor, não é? Procura ser justo, sensato, controlado, mas ainda assim haverão franzeres da face. Por quê? Porque você representa um outro mundo, um outro princípio. Você está vivendo uma outra vida. Assim, é natural nesta nova vida que hajam dificuldades, por isso é um caminho estreito. Muitos crentes hoje em dia não parecem compreender isso, a natureza, a realidade da vida cristã, que há dificuldades, que há perdas, que há desafios, que há provações. E mais uma vez o que nós vemos, sobretudo no meio evangélico da teologia da prosperidade, é uma vida cristã pintada com tintas tão maravilhosas, não é? Nada lhe acontecerá. Você é cabeça e não é cauda. Deus comprou tudo para você, reivindique agora. Essa não é a vida cristã declarada pelo Senhor Jesus Cristo. Quão contrastante, não é? Quando nós entramos por esta porta estreita, nós estamos preparados, então, para sermos rejeitados por este mundo. E como isso se cumpre mesmo agora, de uma maneira mais intensa, em tantos lugares do mundo. Talvez alguns aqui estejam passando por isso de uma forma mais intensa ou menos intensa, mas isso irá acontecer. É necessário que isso aconteça. De outra maneira, se tudo está bem, se esse mundo está sorrindo para nós e batendo palma para nós, alguma coisa está errada. O caminho estreito, naturalmente, implica nisso. Observe isso. O Senhor Jesus Cristo nunca buscou ocultar esta verdade dos seus discípulos. A realidade do antagonismo na vida cristã. É notável, não é? A candura do Senhor Jesus, a bondade do Senhor Jesus para aqueles que o buscavam, se aproximavam dele, mas é notável também a clareza com qual ele ensinava aqueles entusiastas que queriam segui-lo sobre o preço de segui-lo, o preço do discipulado, de ser um discípulo de Cristo, um caminho estreito. Ele dizia e ele insistia que calculassem este preço. A razão de muitos abandonarem este caminho, claro, não passaram de fato pela porta, é que este caminho se estreita mais e mais ao longo da jornada. Agora observe, o Senhor Jesus nunca buscou ocultar isso. E ele insistia que calculassem o preço. A vida cristã não é isenta de dificuldades, queridos amigos, de infortúnios, de perdas, de perseguições, e o crente não está imune a isso. De fato, é parte e realidade da vida cristã. Bem, você está pronto para isso? O teste final, se Jesus é Senhor da minha vida, se eu consagrei a minha vida a este caminho de seguir a Cristo e permanecer nele, é se esse caminho, controla, baliza, guia a minha vida. Nas decisões diárias, ao longo de cada dia, esse princípio determina as minhas decisões. Eu escolho pelo caminho estreito, porque está claro diante de mim. Eu escolho a vontade do Senhor. Esse caminho envolve sacrifício, é claro, e sacrifício significa colocar a minha vontade de lado muitas vezes para cumprir a vontade do Senhor.
Bem, há coisas maravilhosas, Há coisas maravilhosas na vida cristã. Não quero pintar aqui um retrato estranho, mas aqui está o fato, queridos amigos. A Bíblia, ela está cheia deste conceito de peregrinação, não é? E este caminho pelo qual nós seguimos, nesta peregrinação, é um caminho estreito, é um caminho apertado. Você alguma vez parou para encarar a vida cristã como uma peregrinação? Esse novo ano será certamente uma peregrinação ao longo do tempo e do espaço, e de encontros, de realizações, de coisas difíceis para chegar ao final de um novo ano, ou talvez para partirmos e estar com o Senhor. Esse conceito de peregrinação deve ser mantido. Nós não estamos estacionados em um lugar esperando o tempo ir passando, como um rio ao nosso lado. Nós estamos andando, queira ou não queira. E esse conceito de peregrinação deve ser mantido, porque quando você mantém isso em vista, então se torna bem mais claro o que é a vida cristã. Para um peregrino, você não pode parar por muito tempo em um determinado lugar. Você não vai criar raízes nesta vida e plantar e projetar para décadas adiante quando você está em movimento. Um peregrino não dorme num ponto de ônibus, ele espera o ônibus e vai em frente. Você não quer criar raízes neste mundo, você quer andar de maneira mais leve para servir ao Senhor. Você tem pensado dessa maneira? As decisões tomadas, os projetos realizados, essas coisas estão me embaraçando demais. Acaso elas irão me prender para o próximo ano e eu não vou ter tempo para ler a palavra, orar ao Senhor, levar o Evangelho a pessoas, a demonstrarmos uns aos outros? Essas decisões tomadas te limitaram de tal maneira que você se vê embaraçado para correr a jornada da vida cristã. Pense sobre isso, o conceito de peregrinação. Você se recorda que um peregrino, ele anda em uma direção final. Assim, nós temos em vista o final da nossa jornada, e porque nós não pertencemos mais a este mundo, a esta cultura, é natural que nos vejam como pessoas estranhas, estrangeiros, pertencentes a um outro mundo, pessoas às vezes peculiares. Não que você busque ser peculiar, mas você é vista assim, naturalmente. E outras coisas acontecem na vida de um crente que irão gerar muitas vezes esse estranhamento com o mundo. Bem, queridos irmãos, minha intenção não é me delongar muito, mas trazer uma exortação muito simples. Aqui está diante de nós este novo ano. Então você recorda a si mesmo, olhando para frente. Você é um peregrino nesta jornada. Você não pertence mais a este mundo. Pode ser, nós não sabemos, que seja a vontade de Cristo determinada te chamar neste ano e concluir a tua jornada aqui e selar o teu serviço prestado, oferecido, entregue ao Senhor Jesus. E se nós pensarmos assim, isso afeta bastante a nossa jornada. Pode ser que Ele retorne este ano, nós não sabemos. Ele vem quando o mundo não espera, Ele vem de repente. Ele fala sobre os seus servos, os dons e os talentos, o tempo para negociar, isto é, pôr em prática, usar os dons e talentos que Ele nos deu para o seu retorno, a nossa subida. Pensar desta maneira afeta a nossa peregrinação. E nós entendemos o que envolve ser um peregrino. E nós aceitamos então que ser um peregrino significa apoiar-se em Jesus Cristo. Isso é entrar pela porta estreita. E encarar esta vida então como uma jornada cristã realista. É um caminho estreito, é um caminho apertado. Entrar por essa porta estreita significa, por último, isto: mantenha em vista o final da peregrinação, o final desta jornada. É um caminho que leva à vida eterna. Não é o mérito de andar neste caminho que leva à vida eterna. Não é o exercício deste caminho que leva à vida eterna. É a porta. É a porta, e a porta é Jesus Cristo, não obras, não sacrifícios pessoais, não méritos pessoais, não religiosidade. A porta é Jesus Cristo, seus méritos. Então este caminho é estreito, ele conduz à vida, mas é um caminho que conduz à vida eterna, cujo fim é a vida eterna. É um caminho seguro porque ele foi aberto por Cristo, ele foi traçado pelo Senhor Jesus Cristo, ele conhece cada pedaço desse caminho. É um caminho provado porque antes de nós milhares e milhares de crentes verdadeiros trilharam este caminho. Nós temos o registro
na história, e nós conhecemos muitos deles que já partiram para a eternidade, e é um destino glorioso, a vida eterna em Cristo Jesus. Bem, eu concluo aqui. Eu não sei de que maneira isso te afeta nesta manhã. Uma pessoa salva, os sentimentos serão os seguintes: um certo temor, porque há muitas dificuldades neste caminho, mas ao mesmo tempo um senso de segurança. Também gera dentro de nós uma motivação real de organizarmos os nossos passos, tendo em vista o final das coisas. No coração de um não salvo gera o seguinte sentimento: que bom, termina logo porque tem um almoço agora, está passando o tempo. Que coisa maravilhosa, eu quero viver este novo ano para o Senhor, mas não há plano algum. Eu não sei, pastor, eu desconfio desta mensagem, eu tenho aprendido coisas tão diferentes por aí, eu irei considerar talvez, ou irei chegar em casa e lidar com as minhas coisas e esquecer desta mensagem. Por que eu estou dizendo isso, queridos amigos? Porque também este é um desafio. Observe, entrai pela porta estreita. Você já entrou por essa porta estreita? Houve uma mudança real da parte de Deus? Eu devo urgir mesmo de todo o coração com você. Por quê? Porque eu passei por isso. Essa foi a minha experiência. Eu sei que isso é real. Você se considera um cristão, mas você já testou o seu cristianismo, se ele é verdadeiro, a genuinidade desse cristianismo. Você já o testou à luz da palavra de Deus, dos sinais, das evidências de que alguém nasceu de novo, do que acontece com a vida desta pessoa, com a mente dela. Eu quero urgir e estar com você a fazer isso. Olha, queridos amigos, a nossa mente, ela joga muitos truques contra nós. E ela toma vantagem do temor, da condenação, para lançar um truque muito grande, que é: não pense sobre isso, não pense muito sobre isso, siga em frente, você sabe que você é um cristão, siga em frente, há evidências. Jesus Cristo é Senhor da tua vida, não em sentimento, mas em prática. A tua vida é caracterizada por este caminho estreito, negar-se a si mesmo e servir a Cristo. Olhe para o ano que passou. Quem venceu? Este mundo? Esta vida? Ou a vontade do Senhor? É tiro e queda. Eu agradeço muito a Deus em oração, porque a palavra de Deus, ela não é vaga. Ela chega a ser ao ponto de ser matemática em alguns pontos. Ela diz: uma árvore boa não produz más frutos. Uma árvore má não produz bons frutos. Ou seja, nós podemos testar a nós mesmos. Isso é necessário para nós. Porque se ao descobrirmos que nós não passamos por essa porta estreita, então nós podemos agora clamar a Deus e nos submeter ao Senhor enquanto há tempo. Deixa-me dizer por último, eu não quero assustar absolutamente ninguém, mas eu estou falando àqueles que não podem afirmar, baseado em evidências, terem nascido de novo. Você sabe qual é o elemento mais terrível descrito na Bíblia sobre o inferno? Nós pensamos sobre fogo e dor física, não é? Coisas dessa natureza. Mas se você for com muita calma nas metáforas sobre este lugar de condenação, trevas exteriores, há algo que parece perpassar as advertências sobre o inferno. E é ilustrado em algo muito pequeno inicialmente. É um lugar, diz o Senhor Jesus, onde o verme nunca morre. Já pensou sobre isso? O verme nunca morre. Você sabe o que é esse verme que nunca morre? Bom, você sabe o que é um verme. Ele se alimenta de coisas mortas até acabar. Mas este verme nunca morre, porque ele se alimenta e se alimenta e se alimenta, e o objeto não acaba, é eterno, é eternidade, e este verme nunca para de corroer, de comer. Este verme que nunca morre, certamente é a consciência no inferno desperta, dizendo assim: por que eu fui tão tola? Por que eu fui tão tolo? Porque eu não tomei com seriedade aquelas advertências, o caminho de vida eterna estava diante de mim, eu fui nécio, tolo, louco.
Por que eu não ouvi? Por que eu não ouvi? E hoje eu estou aqui, eu vou permanecer aqui. Quando você estiver lá 10.000 anos, será apenas o início da eternidade, e este verme nunca irá morrer. Por que eu não ouvi aquele meu irmão crente? Por que eu não ouvi a exortação da palavra? Porque eu abafei a voz da consciência, porque eu não testei o meu cristianismo enquanto eu estava vivo ali e tinha a oportunidade de buscar o Senhor. Porque eu preferi este mundo, porque eu ocultei isso da minha mente, porque eu empurrei de lado ao ter ouvido, porque eu franzi a face com a palavra de Deus, porque eu não busquei ao Senhor, por que eu fiz isso? Eu estou aqui neste lugar. É triste, não é? Uma eternidade de remorso inútil, sem escape, sem saída. Se isso lhe assusta, então corra para Cristo. Teste com toda a violência da sua honestidade o seu cristianismo. Não deixe isso para o mês que vem. Não permita que isso escorregue da tua mão. Faça isso hoje aos pés de Cristo. O objetivo é testar a si mesmo, não projetar a si mesmo. É algo muito triste quando alguém se projeta para dentro do céu, tentando se projetar para a salvação, orando, rangendo os dentes, como que produzindo calor, eu vou me fazer cristão. Tenho conhecido pessoas que têm escrito na capa da sua Bíblia dentro, eu sou um cristão, eu sou um verdadeiro crente, 10, 20, 30, 40 vezes, eu sou. Sabe o que é isso? Nada mais do que pensamento positivo, tentando incrustar na tua mente um pensamento positivo para que ele aconteça. Isso é misticismo, isso não é verdade, não é assim que se faz um cristão. Você observa as evidências, os verdadeiros sinais. Deixa-me implorar com você nesta manhã. Há entre nós cristãos nominais, está claro, vidas tão frias, nada do senhorio de Cristo. Meu desejo não é lhe ofender, eu falo da parte do Senhor Jesus Cristo. Analise e teste o teu cristianismo. É a eternidade que está em jogo. E se você já passou por esta porta estreita, deixando o mundo para trás, fixe o seu olhar na vontade do Senhor Jesus. Escolha a vontade de Cristo e experimente a boa e agradável vontade do Senhor. Ela é boa, queridos amigos. O seu jugo é suave. Esta cruz deve ser tomada de sacrifício. Lembre-se, a parte mais pesada ele já carregou. Ele nos deu o seu Espírito. Há muitas bênçãos, certeza de paz e alegria. Permaneça nesse caminho estreito que te conduz à vida eterna. Essa é a nossa exortação nesta manhã para este novo ano. Vamos concluir então, adorando ao Senhor, louvando